Olá, pessoal. Hoje a gente vai ter a nossa aula 10 do nosso curso de Swift. A gente vai falar sobre enums hoje. Enums é uma ferramenta extremamente poderosa em Swift, muito usada em grandes projetos, porque ela facilita muito alguns casos de uso, principalmente casos que a gente quer fazer uma enumeração de várias coisas, ou que a gente quer ter vários casos de alguma situação e ela é melhor do que a gente estar usando talvez uma classe para isso, ou um struct, ou até mesmo alguma outra situação para esse quesito. Então, ele é extremamente usado e muito útil em Swift. Enums, ela tem essa nomenclatura, né? A gente usa a palavra reservada enum, o nome da enum e, entre chaves, a definição dela. Eu fiz um exemplo aqui aí num chamada pontos cardeais, que ela tem o norte, sul, leste e oeste. Nesse caso, eu estou usando o case para cada um, né? Case norte, case sul, case leste, case oeste. Case é a palavra reservada. E, ao contrário de funções, ela não usa o parênteses, né? Para a gente chamar ela. Então, por exemplo, se eu tenho uma variável e eu digo a direita, a minha direita é o leste. Então, eu coloco pontos cardeais, ponto leste. Nesse caso, eu estou dizendo que esta variável tem o case leste da em um pontos cardeais. Eu posso usar ela desta forma. Quando a gente tem múltiplos cases, todos do mesmo tipo, a gente pode fazer assim, né? Colocar na mesma linha, não precisa ser em vários cases. Isso daqui é equivalente a eu colocar dessa forma aqui. Por exemplo, no caso aqui, né, seria case X, case Y, case Z. Então, é a mesma coisa da gente colocar com vários cases. Uma coisa muito usada em Num, né, é com switch, porque o switch case, né, a gente coloca switch a, a variável, que no caso eu determinei aqui, né, que ela é um enum. Como ele é do tipo enum, o case ele fica bem mais fácil, né? A gente coloca case ponto norte, ponto sul, ponto leste, ponto oeste, e ele vai ter aqui as mensagens, no caso, isso daqui pode ser print, ou pode ser a chamada para um novo fluxo, né? A gente pode usar, nesse caso, como ele é leste, né? Ele vai printar esse, né? Onde o sol nasce. Então, ele é muito usado com switch quando a gente tem vários cases de enums e a gente quer definir qual é o daquele momento, né? Então, a gente coloca a variável e os pontos para cada um. A gente pode iterar, né, sobre os enums. A gente faz isso especificando que o nosso enum ele é do tipo case iterable. A gente está dizendo que quando ele herda desse case iterable, é permitido a gente usar essa configuração que é bebidas, que é o que eu coloquei aqui, né? Chá, café e suco, ponto all cases, ponto count. Quando eu boto esse all cases, ele vai juntar tudo. Ele vai juntar todos os cases, é como se ele fizesse um array, não é especificamente um array, mas é como se ele fizesse um array nesse all cases, e aí eu posso usar a propriedade count. No caso aqui, ele vai printar que ele tem três bebidas disponíveis, e do mesmo jeito que eu posso fazer o allcases.count, eu posso fazer o allcases num for, ou num for each, enfim. A gente coloca bebida, ponto, em bebidas, ponto, allcases, ou seja, todos os casos, e aí eu vou printar, né? Nesse caso, ele vai colocar, né, esses três bebidas disponíveis, né, que ele fez o count, e no caso aqui ele vai printar cada um separado. Esse allcases ele é muito útil também quando a gente tem vários casos e por algum motivo a gente não sabe, né, o número exato do count. Então a gente usa o allcases e mas a gente só consegue usar o allcases, como eu falei, se a gente colocar o case interable dizendo que ele é do tipo case interable, né? Da mesma forma que eu coloquei ali esse case interval, eu posso colocar a string ints. E o que que isso muda, né? Muda o raw value,
que é o quê? É o valor dele, é o que ele é. Quando eu coloco que esse num operações é do tipo string, eu estou dizendo que cada case ele é uma string, ele pode ser usado como string. Se eu colocasse um int, eu poderia dizer que a operações ela é usado como um int e assim por diante. Nesse caso, eu posso adicionar o igual, né? Eu posso dar um valor para aquela variável, para aquele case, né? Então, eu coloquei aqui para cada um, né? O mais com símbolo de mais, o menos, o vezes e o da divisão. Dessa forma, eu posso usar de duas formas diferentes. Se eu quiser o valor da adição, eu posso colocar operações.adição.raw value, ou seja, o valor específico daquela variável, no caso, a adição. Ou, quando eu não sei o nome da variável, mas eu sei o valor, que é esse caso aqui de baixo, eu posso colocar operações.init, o raw value dele, que eu sei, né, é a barra. Só que percebam, ele tem um Forcing Rapid aqui que ele não é muito aconselhável. Eu coloquei o Forcing Rapid porque eu estou vendo aqui e eu sei que ele é eu sei que ele existe. Esse Forcing Rapid existe aqui porque ele vem como optional. Essa daqui, ele vem como optional. Por quê? Porque eu posso colocar aqui um símbolo que não tem nas operações. Caso não tenha, ele vai retornar o nil. Por isso que é importante. Nesse caso, eu fiz com o ponto de interrogação, né? Um wrapper, force um wrapper, porque eu sabia que tinha aqui. Só que num projeto grande você não sabe. Não é uma coisa sequencial, né? Como esse código. Então, é importante fazer o guard-let ou if-let para ter garantir que aquilo existe, né? Que aquilo não vai retornar um nil. Nesse caso, ele vai dizer, né, que o símbolo da adição é o mais e o símbolo da divisão é divisão. Percebam, né? Eu até errei aqui, né? O nome aqui, né? O nome deveria ser divisão. Por quê? Quando eu coloco o símbolo, ele não vai retornar o símbolo, né? Ele vai retornar o case, o nome do case. É importante ver isso. Que eu tinha até confundido aqui na hora, eu só copiei. Mas quando eu coloco o raw value, ele vai retornar o valor. Só que quando eu boto com init e o símbolo, no caso é string, né? Ele vai retornar o nome do case. E por último, como eu falei lá no começo, que eu tinha falado, as enums elas são muito poderosas. E elas podem ter funções nela, como nesse caso. Nesse caso, a resposta da API, né? Enum resposta da API, ela tem dois casos, sucesso e failure. E ela tem uma variável que ela vai retornar exatamente a resposta. Ou seja, a API tem resposta API.sucesso e resposta API.failure. A forma de eu chamar é assim. Existem outras formas, né? Só que o jeito que eu coloquei aqui é esse, né? Eu disse que a resposta API.sucesso, ela tá nessa variável chamada resposta, eu instanciei ela nessa variável, e a partir disso eu posso chamar a função. E aí eu chamo, como eu chamava em classes, structures, da mesma forma. E ela é muito útil funções em alguns casos. E basicamente é isso. É uma aula mais simples, né? Por mais que ela seja muito poderosa. E a gente pode ir vendo durante o curso outros exemplos mais aprofundados. Na aula de erros vai ter, porque ela é muito útil em erros, na forma de definir erros. E é isto. Até a próxima aula.